Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos aos domingos para ler, estudar, meditar, sentir e passarmos a viver juntos mais o Evangelho de Jesus. Então, primeiro, antes de mais nada, muito boa noite a todos que vão chegando por aqui, a Denise, a Juliana, a Miriam, a Érica, boa noite, Jonathan, Ana Maria, a Lucimar, boa noite, muito bom estar aqui com vocês. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, né? No nosso Evangelho a gente tem 2 capítulos inteirinhos dedicados à prece, à oração. O 27, Pedi e Obtereis, e o 28, que é muito especial, né? A coletânea de preces espíritas. Então a gente vai aí de agora até o final do ano fazer muitas preces. E vamos começar então aprendendo um pouquinho mais a respeito das características das preces, lendo um pouquinho sobre isso. E claro, eu não vou estar aqui sozinha, né? Eu vou estar aqui com um amigo muito querido desses apontamentos, né, do Evangelho e também de Kardec. A gente já vai receber esse amigo por aqui. O Wilson está chegando. Boa noite, Wilson. Boa noite, Emília, tudo bem? Tudo bem? Muito bom estar aqui contigo para mais, né, esse Evangelho. E então, estava comentando com o pessoal que a gente vai então começar o capítulo 27, né? Em algumas traduções do Evangelho aparece como características ou caracteres da prece, em outros, como o meu aqui, qualidades da prece. Então, itens 1 a 4 do capítulo 27, para quem quiser acompanhar a gente, dá tempo, né? De pegar aí o seu Evangelho que estiver em casa, ou ouvir aqui junto com a gente. Como sempre, a gente segue o roteiro que nos foi ensinado pela Espiritualidade Amiga. Tem aí nas obras, né, de Chico Xavier e também em alguns evangelhos vocês veem o roteiro do Evangelho no Lar, que são 7 itens, mas são muito fáceis de seguir. Escolher um dia e horário fixo, conveniente na semana, colocar uma jarra de água, um copo d'água pertinho, né, para ser fluidificado, iniciar com uma prece simples, não fala disso hoje, né? Fazer a leitura do trecho do Evangelho, pode ser abrindo aleatoriamente ou em ordem sequencial, como preferir. Comentar ou em voz alta, se não tiver ninguém com você, a gente sempre sabe que sozinho a gente nunca tá, né? Ou comentar com quem estiver participando junto com você. E em seguida fazer uma rogativa a Deus, a Jesus, aos espíritos do bem, em favor da harmonia no seu lar. E encerrar com uma prece também. E é isso, gente, né? Então vamos lá para o nosso evangelho, começar com a nossa prece. Eu peço que o Wilson pode fazer para a gente, Wilson, essa prece inicial? Posso sim. Obrigada. Que nossos corações estejam irmanados nesse instante, colocados junto a Deus, nosso Pai, na certeza de que Deus está sempre conosco e que Jesus, na sua bondade infinita, possa ter conosco, nos inspirando, nos fortalecendo, nos colocando as diretrizes para a nossa melhor existência, para as nossas melhores ações, a fim de que nós possamos fazer brilhar em nós a luz infinita do Espírito que há de despertar um dia no aperfeiçoamento de cada um. Em nome de Deus e em nome de Jesus, agradecidos pelas bênçãos da reencarnação, pelas bênçãos do presente dia, pelas luzes da doutrina dos Espíritos e pela direção que o Evangelho sempre nos dá, nós damos por iniciado o nosso estudo do Evangelho dessa noite. Assim seja. Obrigada, Wilson, que assim seja. Então a gente vai fazer a leitura, tá, dos itens 1 a 4, que começa então com o trecho de Mateus, depois em Marcos e em Lucas, Jesus nos ensinando, né, a orar. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, digo-vos, eles receberam sua recompensa.
Mas quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, recompensar-vos-á. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe de que necessitais antes de o pedirdes. Está em São Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. No item 2, quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se vos não perdoais, vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará também os vossos pecados. São Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. E ele contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, como sendo justos e desprezando os outros. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não o outro. Porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. São Lucas, capítulo 18, versículos 9 e 14. E no item 4, nós temos os comentários de Kardec. As qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. Se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Então, é um tema, né, bastante forte assim pra gente, né, que está em contato com a oração e nos faz pensar a respeito dessa prática. E aí, Wilson, a gente perguntou aqui no Instagram para os nossos amigos, né? O que é uma boa oração? O que é uma boa prece? E as pessoas responderam para a gente assim, ó. Lembrando, gente, que esse é o nosso evangelho, de todos nós da associação. Então, fiquem bem à vontade para fazer os comentários também sobre essa leitura, o que tocou o coração. Se tiver perguntas, também é um espaço para isso. Então, estamos aqui juntos de corações irmanados, como disse o Wilson, né? Então, os nossos amigos disseram assim, ó, que uma boa prece é a prece de um coração sincero. Também disseram, é conversar com Deus, pois só sabe o que se passa em nossos corações e pensamentos. Só Ele sabe. Aquela prece sincera que vem do coração, sem ser decorada, livre de formalidade. Apareceu mais 3 vezes o coração aqui, viu, Wilson? A que vem do coração, feita com coração, a que sai do coração com fé. Essa mesma, nessas palavras, por pessoas diferentes. Aquela feita de coração e com fé. E você, Wilson, o que você diz pra gente, assim, sobre as qualidades da prece? Emílio, eu posso ir por um outro caminho, me permite? Com certeza. Sempre. É porque, assim, quando a gente fala em prece, a gente traz muito aquela questão do religioso, né? A questão da religião. A questão do culto, né? A questão do ritual, né? E Kardec tem uma passagem muito interessante lá na Revista Espírita, em que ele faz uma análise da comunhão de pensamentos, essa é um discurso na comemoração do Dia dos Mortos, na França. Então, ele vai fazendo uma análise de pensamento, de vibração, de sentimento, e aí ele começa
dizer o que é uma religião, segundo o conceito, que é um conjunto de cultos, de ritos, de práticas exteriores, e mais tarde ele diz o seguinte: o Espiritismo não é isso. O que o Espiritismo nos aconselha não é isso. Então, o que vem a ser essa correlação com Deus, né? Kardec tem uma página muito interessante, um capítulo muito interessante lá no início do Livro dos Médiuns, que ele fala do maravilhoso e do sobrenatural. E a gente, quando pensa nas nossas relações, na nossa relação com Deus, e parte para o lado da prece, a gente vai muito para o lado do maravilhoso e do sobrenatural. E a gente esquece que Kardec, o tempo todo, dizia que a doutrina espírita, o espiritismo, está em a natureza. O que ele quer colocar com isso? É que não existe nada de maravilhoso, nada de sobrenatural. Tudo o que nos envolve é processo natural. E a gente não pode esquecer que a gente vive num universo de vibrações. Tudo no universo vibra. Nós vibramos. Tudo o que vibra emite frequência. Tudo no universo é exatamente tudo. Matéria, luz, som, tudo. As próprias forças, as próprias leis universais, elas têm a sua vibração. E quando se fala em coração, prece tem que ser de coração sincero, isso fala exatamente da questão da vibração. Aquilo que vibra de nós com sinceridade acaba retratando o que nós estamos vivenciando naquele momento. E lá Paulo de Tarso tem uma passagem muito interessante quando ele fala da nossa relação com Deus. Ele diz: nós nos movemos em Deus, nós estamos mergulhados em Deus. E aqui Jesus, nesse texto que acabaste de ler, ele diz uma coisa que é muito interessante. Pois vosso Pai que vos conhece em secreto, e ele coloca dessa nossa relação. Quer dizer, nós vemos Deus como sendo aquele ser, né, sentado sobre uma nuvem branca, né, de vestes brancas, ainda com a forma de homem. E não é. Deus é Deus em todo o universo. E onde quer que nós estejamos, independente de onde quer que nós estejamos, nós sempre nos comunicamos com Deus. Nós nos comunicamos com Deus através das nossas ações, através das nossas vontades, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos. E o que vem a ser a prece, então? A prece, ela não é nada mais do que um ato de vibração, um ato de equalização em que nós adentramos e conseguimos adentrar a frequência de Deus. Mas não de uma forma com que, se nós estivermos abaixo dessa frequência, Deus não nos ouça. A questão é um pouco inversa, né? Porque tem uma questão muito interessante lá do Livro dos Espíritos: agrada a Deus a prece? E a espiritualidade diz para Kardec que sim, que agrada muito, né? E a gente às vezes pensa que a gente precisa fazer uma prece para agradar a Deus, como se Deus precisasse ser agradado, como se Deus tivesse uma vaidade, um orgulho, que precisasse de alguém pulindo essa vaidade, esse orgulho, para que ele estivesse agradado. Mas não é. Essa ação da prece, ela agrada a Deus porque proporciona ao homem a melhoria de si mesmo, né? A transformação de si mesmo. Então, estar constantemente em prece a Deus, orar é pensar em Deus, e pensar é criar também, né? Segundo o que nos diz a doutrina espírita, o pensamento é criação, é matéria de criação. Sempre que nós pensamos em Deus, nós estamos pensando, nós estamos criando algo, né? Mas Deus não é algo exterior. Nós estamos como que inseridos em Deus e criando algo também em Deus, em nós e ao mesmo tempo refletindo em Deus. Talvez seja um pouquinho disso que a doutrina espírita tenta passar para a gente, né? Muito bonito, Wilson, te ouvir. Eu fiquei pensando assim, é como Deus está sempre com a gente, né? E a gente orar é reconhecer que a gente também está, querer estar com Deus, assim como Ele está com a gente, né? Esse é outro lado desse laço, né? A gente que às vezes
né, vive a vida acreditando ou, enfim, se enganando que Deus é algo à parte, a gente ter essa conexão e sentir que não existe essa distância, né? Deus está com a gente. Você falou do Livro dos Espíritos, né? Lá na 659, Kardec pergunta, né, qual é o caráter geral da prece para a espiritualidade, e a resposta é que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, né? É aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece. Essas três coisas que a espiritualidade nos diz é louvar, pedir e agradecer, né? E um pouquinho mais adiante também nos dizem, né, que o essencial não é orar muito, mas é orar bem. E esse orar bem me fez pensar, você deve ter se recordado do Missionários da Luz, lá no capítulo 6, né? Tem um capítulo em que André Luiz nos traz o tema a oração. E é muito interessante, porque é uma situação que está o instrutor Alexandre com o André Luiz, eles vão à casa de uma senhora que pede ajuda, né, deles, que ela está com uma situação com o marido, e ela faz uma prece e o instrutor já aproveita, né, para demonstrar para o André ali enfim, as possibilidades que a prece traz, né? E o Alexandre diz assim, eu vou ler, gente, porque é bem legal. Ele diz que a prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de frágil repetição no aparelho da mente. É vibração, é energia, é poder. Olha só, né? A gente tem esse instrumento a nosso favor, né? E como é que a gente está usando esse instrumento, né? Vibração, energia, poder. Daí o Alexandre diz assim: a criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Que importante, né? A oração que às vezes a gente faz de forma mecânica, né? Faz ali porque se sente obrigado, porque criou aquele hábito. E a gente é sempre ouvido. E aí, Wilson, quando a gente está estudando aqui para o Evangelho, né, e ao longo da semana vão aparecendo, o tema vai aparecendo no nosso dia a dia. E lá no Doutrinário de Quinta, eu vi que a Paty está aqui, ela estava lá também, né? Quem estava aqui na Doutrinária dessa quinta-feira, o Paulo nos trouxe uma palestra muito bonita, a gente está subindo para o YouTube, inclusive, gente, o nome da palestra é A Solução Caridosa, que ele traz um texto que está lá no Reportagens de Além Túmulo, do Humberto de Campos, lá no capítulo 23. E foi tão interessante, porque, claro, a palestra em si, esse capítulo, ele fala de muitas coisas. Mas tem um trechinho em que uma das personagens, né, tá falando da história do seu Joaquim Finisterra, que é um senhor que é espírita, muito dedicado à família e passa por uma situação muito complicada com os filhos, enfim, que não estão, digamos, seguindo o caminho que ele gostaria, né, de homens de bem. E a esposa sempre acoberta os filhos, a dona Mariana, né? Ela, naquele ímpeto de mãe amorosa, ela quer proteger, mas protege demais, né? É, acontece, né? Mas chega um momento da vida deles em que a situação fica tão complicada, que os filhos se complicam tanto com dívidas e tudo mais, que ela não vê outro recurso a não ser fazer uma oração. E ela, naquele momento da oração, ela faz o que muitos de nós fazemos, né, Wilson? A gente pede aquilo que a gente quer, né? Mas o que a gente quer nem sempre é aquilo que a gente precisa, certo? Por vezes a gente está orando, está fazendo uma prece e está pedindo coisas, né, gente? A espiritualidade mesmo fala, é o momento de louvar, é o momento de pedir também, né, e de agradecer. E ela estava, né, exercendo essa função ali da prece de pedir. Só que o que ela pedia, será que ela foi atendida no que ela pedia, né? E esse capítulo ele é muito revelador para a gente, porque olha só, ela fala nessa prece, ela pede a Deus, né? Inclusive diz a Deus, por que você esqueceu da gente, né? Então a gente às vezes tem essa ilusão também que Deus está afastado da gente quando a gente sabe que isso não acontece, né? E ela conta que os filhos estão sofrendo injustiças, que são feridos por um destino humilhante, né? Pede para acolher as súplicas, pede para que seja ajudada, que está com o coração aflito de mãe. Ela ali coloca todo o sentimento dela naquela prece. E todas as preces que a gente faz, gente, elas são ouvidas.
elas são ouvidas. A gente é sempre ouvido nas preces. E não tem outra forma, né? Ela naquele momento de sinceridade dela, claro, ela é ouvida. E tem um amigo da família, né, um espírito desencarnado, que acompanha ela, né, no capítulo ele é chamado de Henrique, e ele dá um abraço carinhoso nela, conforta ela, e imediatamente faz uma reunião com a espiritualidade que acompanha aquela família. E aí ela está pedindo ajuda, gente. Ela quer o quê? Ela quer que os cobradores parem de bater na porta, ela quer uma série de coisas, né? E o que acaba acontecendo? O que a espiritualidade decide que é a solução caridosa para aquela família? É encaminhar o desencarne do marido dela. Porque ao fazer isso, a família vai precisar se movimentar de outra maneira, né? Encaminhar as suas encarnações de uma forma mais produtiva. E é isso que realmente acaba acontecendo, né? Então, assim, é um exemplo bastante forte, né? Mas eu acho um exemplo muito interessante para a gente realizar também essa função da oração, que a gente está se comunicando com Deus, a gente está lhe pedindo, mas que nós, às vezes, na nossa né, no momento que a gente está, mesmo né, na nossa evolução, nem sempre o que a gente pede numa oração é aquilo que a gente estava realmente precisando, né, Wilson? O que você me diz em relação a isso? Eu acho que isso vai bem de encontro àquilo que Jesus coloca lá no Sermão da Montanha, me permite, porque é interessante como o Evangelho ele tem essa série de ligações, tudo se liga o tempo todo e a gente não percebe, né? Às vezes a gente julga como se as passagens fossem isoladas e não são. O tempo todo Jesus está falando dessa relação que a gente tem com Deus, né? Na relação que a gente tem com a gente mesmo, a gente tem uma profunda ligação com Deus. E essa ligação, ela vai se colocar justamente nas necessidades que a gente tem, que a gente percebe, mas também nas necessidades que a gente não percebe. Jesus fala muito disso lá naquela passagem, observar os pássaros do céu. Me permite? Jesus diz o seguinte, observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que vos inquietais pelo vestuário? Observai como nos lírios do campo, não trabalham, não fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá de vos vestir, ó homens de fé, de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou do que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque o vosso Pai Celestial sabe de todas, que tem necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, que todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois, não ponhais inquietos pelo dia da manhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. E eu recordo de uma passagem bem interessante, de uma história de Teresa de Calcutá, em que certa vez perguntaram para ela, Irmã Teresa, a senhora ora? E ela disse, eu oro o tempo todo, oro e oro muito, o tempo todo. E a senhora fala para Deus? Daí ela dizia assim, falo sim. E o que a senhora diz? Eu não digo nada. Mas se a senhora não diz nada, ele escuta? É claro que ele escuta, meu filho. E o que ele responde? Ele não diz nada. Ele não responde nada. Mas então, como é que a senhora entende? Aí ela disse, eu entendo a Deus no meu coração. É no meu coração que eu entendo. E isso vai bem naquilo que você estava colocando agora, da diferença da gente entender a resposta da prece como sendo algo que a gente precisa, e
não aquilo que a gente acha que precisa, né? Porque essa passagem do Sermão da Montanha coloca exatamente isso. Deus sabe de todas as nossas necessidades. E às vezes quando a gente pede uma coisa, esperando uma resposta, às vezes aquela resposta que a gente espera e que não vem, poderia ser a pior coisa para a gente. A gente tem muito o comum de falar sobre merecimento. A gente diz que a gente só recebe aquilo que merece. Olha, isso pode até ser para os espíritos mais evoluídos, né, que trabalham ali com base na lei de méritos. Mas, por enquanto, eu lembro que André Luiz coloca em uma determinada passagem que Deus não dá aquilo que nós merecemos, porque ele trabalha muito mais com aquilo que nós necessitamos, que está dentro dessa história que você colocou, né? Então, quando a gente falava de vibração, essa nossa procura do contato com Deus, ela parte exatamente daquilo que você está colocando agora. Diferença entre o que nós queremos e aquilo que nós necessitamos. Porque Deus, que nos conhece intimamente, vai saber no íntimo das nossas vibrações todas, sejam físicas, através de átomo, através de elétron, composição física, mas através de vibração de alma, de vibração do coração, de vibração de sentimento, de vibração de espírito, o que é que nós necessitamos para o nosso desenvolvimento. E isso é sempre o mais importante. Aí a eficácia da prece, né? Muitas vezes a gente só vai entender a eficácia daquela resposta positiva muito tempo depois que as coisas acontecem e que muitas vezes nos é recebido, né, isso tudo, como algo não proveitoso. Às vezes até de uma forma muito ingrata. Poxa, por que que Deus permitiu que isso acontecesse para mim? Muitas vezes para que eu não me perca na vaidade, para que eu não me perca no orgulho, para que eu não me desvie de um caminho que é o melhor para a minha evolução, para que eu não coloque no caminho da minha vontade, achando que aquilo é o melhor para mim, mas o que é melhor para a personalidade, nem sempre é o melhor para a individualidade, né? Aí eu acho que essa exemplificação que trouxeste. Nossa, Wilson, obrigada, viu, pelas explicações, né, por trazer para a gente essas palavras. E é um tema que faz a gente pensar muito. Você falou de Madre Teresa, eu pensei também que a oração, né, a prece, oração, né, a prece, ela se dá não só pelas palavras, né, como a espiritualidade colocou ali no Livro dos Espíritos, mas pelas nossas ações, né, pelos pensamentos, pelos sentimentos, né? Às vezes a gente conecta a prece com palavras, né? Mas palavras são uma forma de expressão, né? Do que Exato. se passa em nós. Existem tantas outras expressões e a prece, a oração pode estar em todas essas maneiras, né? Que em tudo que a gente faça, que em tudo que a gente né, se propõe, a gente coloque Deus ali, porque isso vai ser uma prece também, com certeza. E isso é uma coisa, Emília, se me permite, que é bom a gente trazer para a gente ter essa reflexão, né? Porque a doutrina espírita nos ensina a questão do entendimento, da racionalidade, né? E a gente não sabe o poder que a gente tem na mão. Esses tempos atrás nós conversávamos sobre isso no Coen. Tá? Quantas vezes nós saímos da nossa casa e vamos até uma casa espírita, até uma igreja, e lá pedimos para que alguém faça uma prece por um parente que está doente, por alguém que está necessitado, né? E a gente esquece que não existem intermediários entre nós e Deus, né? Eu lembro de uma passagem de Chico Xavier, né? Não cabe aqui a passagem toda, mas só a resposta, aquilo que Chico coloca no final dessa passagem, quando ele diz que a prece de uma mãe arromba as portas do céu, né? Então, a questão da amorosidade que nós podemos ter para aqueles que têm uma necessidade, sejam familiares, sejam amigos, seja quem quer que for,
nós temos essa força de mobilização que não depende de uma casa espírita ou não depende de um templo qualquer, de qualquer religião. É claro que as casas espíritas, os templos, eles estão aí para nos auxiliar naquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. E como colocava Kardec, a comunhão de pensamentos gera uma força muito maior, né? Mas não depende de terceiros. São forças que podem ser movidas, mobilizadas por nós mesmos. E nós, quantas vezes acabamos negando a nós mesmos essa oportunidade de fazer algo por aquele que tem necessidade, né? A própria doutrina coloca, né, que o Evangelho, né, coloca que quando nós não temos a possibilidade de fazer uma ajuda material, nós podemos orar por aqueles que necessitam. E é um grande auxílio, é uma grande caridade quando nós temos essa visão e fazemos essa doação de coração. Então, só para lembrar isso, que às vezes a gente acha que prece só funciona nos lábios de terceiros, só funciona em um grupo, só em um agrupamento. E o coração? O que faz o coração? Aí eu lembro daquela passagem de Jesus, né? Quando trazem um homem possuído, né, influenciado, uma obsessão, e os discípulos tentam orientar aquele espírito, não acontece nada. E aí Jesus chega, orienta, e eles perguntam, mas por que nós não conseguimos? E aí Jesus diz, porque a sua fé é pequena, a sua fé foi pequena. Então, essa certeza, essa convicção de que nós podemos transformar essas energias, de que nós podemos construir algo de nós, é muito importante, né? Nossa, quantas, né? Quanto a gente pode, né? Que gostoso ouvir isso, como reconforta, como nos traz a nossa autorresponsabilidade também, né? E temos muitos amigos aqui com a gente, ouvindo. A Fábio comentou, Wilson, dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Uma frase de Emmanuel. A Vanessa também agradeceu os esclarecimentos. A Dai disse que está com saudade da gente. Olha, eu estou com saudade de você também, Dai. Também, Muita também. saudade, querida. A Lígia está aqui desejando também boa noite, assim como o seu França, gratidão e desejando uma semana abençoada a todos, a Denise também. Gente, a gente vai se encaminhando então para o nosso encerramento, né? Evangelho, assim, a gente abre, né, o coração, são tantas reflexões e não para por hoje, tá? Domingo que vem tem mais. Nesse capítulo a gente vai falar sobre a eficácia da prece, ação da prece, transmissão dos pensamentos, preces inteligíveis, prece pelos mortos e espíritos sofredores, maneira de orar e alegria da prece. Então tem bastante assunto ainda pela frente a respeito desse tema que é tão rico, que é tão importante. Então, falamos tanto, né? Vamos praticar um pouquinho juntos aqui. Vamos fazer a nossa prece final. E eu convido a todos, então, para a gente estar aqui de coração, né? Todos falaram aqui nos comentários do coração. Então, vamos estar aqui de coração, unidos, alegres por esse momento, por essa troca, por podermos refletir a respeito das palavras de Jesus, das ações de Jesus, de tudo que a gente aprende com esse mestre carinhoso e amoroso até hoje. Pedimos a espiritualidade amiga que das boas vibrações que aqui trocamos, que aqui criamos juntos, que elas possam ser coletadas e dirigidas aos nossos irmãos que mais necessitam. Pensemos nesse momento, naqueles irmãos em situação de rua, naqueles irmãos em situação de risco social, naqueles irmãos que estão nos hospitais, os nossos amigos que estão nos hospitais, que eles possam se sentir abraçados, acolhidos, que a espiritualidade também dirija esse carinho pelos nossos irmãos em situação de privação de liberdade, nas penitenciárias,
diárias. E claro, no nosso lar, aqui, entre os nossos amores, entre os nossos familiares, que os nossos lares recebam essa purificação, essas vibrações de paz, de harmonia, que elas perdurem por toda a semana. Que assim seja. Uma semana de muita paz, de muita luz a todos aqui. E até o próximo domingo, Wilson, querido. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Pela Gratidão a minha. companhia. Muito bom estar contigo sempre. Fica com Deus e até a próxima. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite.